Atualmente, nosso aplicativo está assim. Quando a gente adiciona um novo registro, ou seja, uma nova venda que a gente está fazendo, a gente seleciona o cliente, passa, nós temos aqui uma lista que a gente vai aprender a mudar essa pequena frase aqui, uma lista para escolher os produtos, escolher 2 produtos aqui, quantidades, salvar, escolher um segundo produto, salvar, não quero mais produto, depois nós passamos para a lista dos produtos, está aqui a lista, e a gente passa em próximo, que também vamos aprender a mudar isso daqui, e no próximo nós temos os pagamentos. E nos pagamentos tem um problema. E se você estiver fazendo uma venda agora, em que não vai ter o pagamento agora, ou que nesse momento tenha só uma entrada, ou mesmo que você queira fazer um pagamento de alguma outra forma, então a gente vai fazer um segundo registro de pagamentos, uma segunda forma de pagamentos. Então, atualmente ele está aqui, a gente pega uma forma em Pix, ele também vem esse valor aqui, sempre ele vem o total da compra. Nós também vamos aprender a quando colocar um pagamento aqui, ele vai diminuindo, então se pagou 45, ele vai aparecer só 200, e a gente vai fazer isso nesse vídeo, ok? Vamos cancelar tudo aqui, e vamos voltar para o nosso aplicativo, vamos começar justamente mudando essas frasezinhas aqui, essas aqui. Aqui a gente vem, é muito simples, a gente vem aqui em Views, vem em Settings, Localization ou localização, e tudo que tiver aqui em inglês, o que você colocar aqui, ele vai ser traduzido. Se você colocar aqui em português ou espanhol, que seja, ele vai aparecer lá. Então, sim, não, novo, editar, deletar, aqui é compartilhar, né? Compartilhar, o que é geralmente usado. Salvou, você vai perceber que vai mudar aqui, ó. Pronto, o que era next passou a ser próximo, o que era cancel passou a ser cancelar. Então assim a gente traduz o nosso aplicativo. Outra coisa também que a gente vai fazer já no início é alterar essa descrição. Vamos colocar um cliente aqui, por exemplo, o Ambassador do Pixabay, e alterar essa descrição aqui. Onde é que a gente vai? Isso aqui aparece porque ela é parte da tabela vendas. Não foi isso que a gente colocou lá nos outros vídeos? A gente procura lá a tabela e coloca is part of. É parte de tabela vendas. Então a gente vai até na tabela vendas e a gente vai procurar. Isso aqui esse campo. Ele criou um campo de relação que é relação de pagamentos, related de pagamentos e related de detalhes vendas. Primeiro, você pode mudar aqui para simplesmente detalhes vendas. Se você quiser, ou vendas relacionadas, aqui por exemplo, pagamentos relacionados. Você pode colocar da forma que você quiser. Segundo, você pode ir lá na description, ou seja, na descrição aqui, ó. Aqui é o que a gente mudou lá em cima, display name, detalhes da venda. E aqui na descrição, você pode colocar somente inserir detalhes vendas ou somente detalhes vendas, né? Detalhes vendas. Ou entradas do detalhes vendas, o que você quiser, você vai colocar aqui. Aqui em pagamentos relacionados, eu vou colocar inclusive com aspas, porque a gente vai colocar uma situação aqui. Eu vou colocar pagamentos e esse sinalzinho aqui, realizados. Quer dizer, pagamentos e pagamentos realizados, porque ele aparece em 2 situações. Ok? Vamos salvar. Agora, por que está aparecendo um warning aqui? Porque nós mudamos aqui pagamentos relacionados e detalhes vendas. Aonde tiver setado ali related de detalhes de vendas, ele passou a ser agora, ele não vem e reconhece automaticamente isso aqui. Ele não reconhece essa parte aqui. A gente podia ter feito isso aqui também, ó. Deixa lá o nome da coluna related detalhes vendas e vem aqui display name detalhes vendas. Também daria certo.
Mas eu quis mostrar para vocês que pode fazer assim. E a gente vai vir aqui, ó, agora nas views. É uma coisa interessante que eu fico indo, voltando, errando, acertando e não me preocupo com isso, porque na minha opinião, assim a gente aprende mais. Se eu fosse desenvolver esse aplicativo sozinho, eu já saberia o que fazer passo a passo. Mas eu prefiro fazer dessa forma, indo e voltando, porque a gente sabe o que está fazendo. Aliás, a gente consegue passar melhor para você que está assistindo, através desses possíveis acertos, e assim melhora o entendimento, pelo menos na minha forma de ver. Mas se vocês quiserem, pode deixar nos comentários aí, e a gente vai fazendo assim aos poucos. Aqui em views, na hora que ele aparece lá nessa view aqui do Vendas Form, que antes aparecia aqui, aparece o clientes, e depois no próximo vai aparecer, veja que ele não apareceu mais aqui o detalhes vendas. Por quê? Porque o que era related detalhes vendas passou agora a detalhes vendas, e o que era related pagamentos passou a ser pagamentos relacionados. Então a gente tem que mudar. Poderia fazer de outra forma para não ter que ter esse trabalho? Claro que poderia, mas eu não poderia, como eu acabei de falar, de deixar de mostrar isso aqui para vocês nesse possível erro, ok? Agora a gente vai realmente fazer o objetivo desse vídeo, que é o segundo registro de venda. E para isso a gente primeiro vai lá na tabela vendas e nós vamos criar uma nova coluna virtual. Veja bem, até então nós temos o total da compra, mas nós não temos o total pago. Nós vamos fazer agora uma coluna virtual aqui, onde a gente vai chamar de total pago. Acho que eu não preciso estar explicando tanto, porque tem os outros vídeos anteriores que a gente explica o que é uma coluna virtual, inclusive como é que faz essa expressão select. Embora aqui a ideia é explicar mais ou menos, mas dependendo da interação de vocês, eu faço um vídeo só sobre fórmulas ou só sobre select. Aqui eu vou começar de dentro para fora. Aqui ele está pedindo o dataset e a coluna. Qual é o dataset que a gente vai ter aqui? Ora, se é o valor pago, quanto que foi pago, eu vou vir da tabela pagamentos. Tabela ou dataset, conjunto de dados pagamentos, do campo valor, vírgula, em que o campo ID vendas do dataset ou da tabela pagamentos seja igual a essa linha em questão, a linha que está sendo em execução, ponto ID vendas também. Ok, o que ele fez aqui? Ele selecionou todos os valores em que os dois ID vendas nas duas tabelas são comuns. Então ele fez uma lista de valores. Ele pegou, por exemplo, vamos lá na tabela pagamentos. Vamos dizer que seja esses dois ID vendas aqui, ó. Todos os ID vendas da tabela pagamentos, dessas linhas, ele vai correr todas as linhas e vai ver qual é a linha correspondente aqui. Todas as linhas, que são comuns, ele vai relacionar. Então ele vai trazer 100 e 70. E agora eu preciso pedir para ele somar. Então eu coloco sum. Veja que ele pede uma lista aqui, ó. Sum. Somar essa lista aqui. Pronto, fechei. Agora nós temos uma coluna virtual chamada total pago. Você vai entender no que a gente vai usar logo mais na frente. Mas primeiro vamos fazer aqui agora um procedimento que não teve ainda nesses vídeos, provavelmente, não que eu lembre, que é o conceito de slice. O que é slice? Fatia. O que é uma fatia? É quando você pega uma tabela existente, por exemplo, pagamentos, detalhes, vendas, que é um dataset. Esse aqui é uma source e esse aqui é um dataset. A planilha é um dataset e você fatia. Eu quero pegar só essas duas colunas dessa tabela aqui, aí de vendas e forma, e quero também só que aparece as formas à vista. E também quero que só dê opção de editar, mas que não tenha opção de deletar nem de adicionar. É isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos criar o conceito de fatia. Eu vou fazendo aqui, provavelmente você vai entender. Se você não entendeu, mais uma vez a gente vai fazendo os vídeos complementares
e a gente vai colocando. Eu vou criar uma nova slice ou uma nova fatia. Aqui, novo slice. Vou chamar, antigamente eu colocava SL de slice, hoje em dia como tem esse navegador aqui muito tranquilo, que antes não tinha, eu vou colocar só slice pagamentos. É um slice da tabela vendas e que eu vou mostrar apenas as colunas ID vendas, datas, ID personagens, que não vai precisar. Vou usar detalhes vendas, que também provavelmente não vai precisar, foto CPF, mas o endereço não me importa, então a coluna não vai ser mostrada. Os registros da coluna endereço não vão ser mostrados, total da compra vai, pagamentos relacionados vai, separador também não me interessa, separador 2 também não me interessa. E aí vai depender da sua aplicação. Total pago sim, eu poderia tirar, por exemplo, ID personagens, que também não vai me interessar, mas vamos deixar aqui só para você entender. Outra coisa, no modo de update dele. Esse slice, calma que você vai entender. A gente está fazendo uma subtabela. Você vai entender agorinha. Esse slice, eu quero que seja não delete, ou seja, não dá para fazer nada de deletar, somente até agora dá para adicionar e editar. Eu também não quero que adicione nada, só que edite. E se eu não quiser nenhum dos três, eu coloco somente leitura. No caso dessa tabela aqui, eu quero que seja apenas update, ou seja, que ela seja editada. Calma que você vai já entender. E agora nós vamos adicionar uma condição aqui, uma expressão, ainda no Expression assistente de expressões, que diz o seguinte. Só é para mostrar os registros, eu já filtrei as colunas que tem que ser mostradas, já filtrei os critérios, e agora eu quero filtrar os registros. Eu quero apenas os registros em que o total pago seja menor do que o total da compra. Isso quer dizer que se ele deve R$300, ou seja, ele fez uma compra de R$300, ele deve R$300 e ele pagou 290, faltam 10. O total pago é menor do que o total da compra. Agora, se o total pago for 300, ele não vai mostrar. Como é que a gente faz isso? O slice não é da tabela vendas. A tabela vendas tem uma coluna virtual chamada total pago. Total pago menor que total compra. Pronto, eu fiz um filtro equivalente ao SQL. Um dia, quem sabe, aqui no canal a gente vai ver sobre SQL, programação e tudo mais. Por enquanto a gente está aqui com no code, low code. Eu fiz um filtro aqui, desenvolvi um filtro que vai fazer com que mostre apenas os registros em que o total pago, que já é uma coluna virtual que a gente criou para somar de outra tabela, seja menor que o total compra. Aqui ele criou para pagamentos 2, porque a gente já tem um pagamentos, então vou colocar aqui vendas pagamentos. O nome desse slice vai se chamar vendas pagamentos. Pronto, só para não ficar pagamentos 2, porque já tem uma tabela aqui chamada pagamentos. Agora a gente vai na experiência de usuário, a UX, vamos criar uma nova view. E a gente vai criar aqui na navegação primária. E aqui na navegação primária, cria uma nova view, a gente vai chamar de pagamentos. E a gente vai criar uma nova forma de pagamento. Esse pagamento que a gente fez nos outros vídeos, você pode tirar ou você pode deixar. No caso desse aplicativo aqui, funciona os dois se quiser. E agora, ao invés de a gente filtrar vindo os dados para essa UX, para essa view os dados daqui da tabela vendas, a gente vai trazer do slice de vendas, que é vendas pagamentos. Vamos colocar como table. Ele já apareceu aqui. Vou agrupar aqui, vou sortear aqui por data, ou seja, da mais antiga para a mais nova. Vou agrupar por ID personagens. Tá vendo aqui? Então, Ambassador do Pixabay tem 2 compras. Como grupo agregado, vou colocar aqui somar total compra. Então, quer dizer que as 2 compras somadas vai dar isso aqui. E a ordem das colunas, vamos colocar aqui a data. E total compra. E dá até para colocar total pago também.
total pago. Pronto. Então nós sabemos aqui de cara, quando a gente entra aqui nessa view aqui de pagamentos, que ele teve duas compras, 390 mais 100, que totalizam 490. Então, qual pagamento que eu vou escolher? É só escolher aqui ou filtrar aqui. Por exemplo, eu quero só o gato de botas. Gato. Olha lá, filtrou como gato de botas, só aparece gato de botas. Fica funcional, simples e funcional. Existem outras formas? Claro que existem, mas por enquanto vamos ficar nessa simplicidade, nessa funcionalidade. Vou deixar aqui em Narrow, né? Display, aqui vai ser pagamentos mesmo. Criar aqui um ícone de Pay aqui, deve ter algum aqui, Pay, que fala sobre pagamentos. Eu sempre gosto de usar esse sólido. Aqui, esse aqui. Não sei se é o ideal, mas tá aí. E vamos salvar. Antes de salvar, eu tinha que ter feito algo muito importante aqui, que é o principal. Veja aqui, em Behavior, o comportamento, que equivale também aqui ao Actions, né? Isso aqui é uma lista de Actions. Quando a linha for selecionada, Row Selected, aqui no caso uma linha dessa, ele vai escolher. No caso ele está escolhendo indo para View Detalhes. Eu quero que, já que não vai ter, eu poderia escolher em deletar, mas não vai dar certo, porque a gente setou lá que não pode ser deletado, nem adicionado. Eu poderia colocar aí para ID personagens, no caso que é a lista de clientes, eu poderia ir para uma referência lá de CPF, mas eu quero que edite. E aqui é que a gente vai começar a dar funcionalidade para o nosso novo registro de pagamentos. Porque no momento em que eu selecionar aqui uma linha, eu vou editar aqui essa view, essa form, que é um form aqui de pagamentos, de forma que eu vou fazer os lançamentos, os registros de pagamento através dessa view aqui, já no estado de edição e não no estado de adicionar ou deletar. Vou colocar aqui a ordem das colunas. Então a gente vai pegar o total da compra dele. Vamos colocar aqui uma coisa bem simples. Pagamentos relacionados, que agora já não tem mais aquela descrição grande. Está aqui pagamentos, traço barra realizados, e já tem um botão de novo, e total pago, para a gente visualizar os pagamentos sendo realizados. Vamos salvar. Agora, quando a gente entra aqui em pagamentos, nós já avançamos muito no nosso aplicativo. Nós temos aqui a data da compra, total pago, o total de todas as compras, o cliente. A gente pode filtrar aqui e a gente pode lançar um novo pagamento. Então vamos lançar um novo pagamento aqui. Nós vamos fazer uma pequena alteração mais ainda, uma ou duas que eu estou lembrando. Mas primeiro já vamos ver o negócio funcionando. A alteração é aquela que eu falei, que a gente vai já fazer. Por quê? Ele vai sempre mostrar o total da compra quando a gente colocar em novo aqui. A outra alteração é que quando eu salvar aqui, por exemplo, eu vou colocar Pix R$10. Duas coisas vão acontecer. Primeiro, quando eu salvar, ele vai voltar para aquela tela principal que chamou essa tela aqui. E dois, quando eu voltar aqui, vai continuar os 100. Ah não, já setei lá para auto reabrir. Em algum momento que eu não vi. Mas no normal ele viria para cá, ficaria aqui e aí eu teria que vir aqui de novo em novo, né? Só que eu já setei em auto reabrir em algum momento, talvez na hora que eu estava fazendo as edições aqui, estudando para o aplicativo. Mas veja que ele continua 100 e já foi pago 10. Ora, o ideal é que aparecesse 90 aqui. Como é que eu resolvo essa situação? Simples. Eu vou nesse campo valor e coloco a subtração entre o valor pago e o valor da compra. Onde é que eu faço isso? No Slice? Não. Em pagamentos. Um valor que em outros vídeos a gente colocou aqui em autocomputar, initial value e ID vendas ponto total compra. A diferença é que a gente vai chamar agora menos, chamar de novo ID vendas, ponto a nova coluna virtual que a gente fez, que é total pago. Salvou.
Pronto, eu acho que a gente finalizou o nosso aplicativo. Vamos ver? Pagamentos. Vamos lá. Vamos começar com o Ambassador do Pixabay, com essa compra aqui do dia 5 de novembro, que é a mais antiga. Então a gente vem aqui, total da compra, total pago 0, pagamentos realizados, forma. Eu poderia colocar também lá para iniciar, por exemplo, no Pix ou à vista, né? Mas o que aconteceria? Pode ser que ele esteja pagando em Pix ou à vista e sem querer a gente vai lá, só coloca o valor e salva. E não foi a forma correta. Então é bom assim, porque se eu tentar salvar, ele vai pedir para mostrar. Diminui o erro. Vamos dizer que ele pagou R$ 75 em Pix. Salvei o pagamento dele. Agora ele já aparece o valor atualizado. Se ele pagou 75 e devia 100, ele só precisa de mais 25. Então, à vista, ele pagou esses 25. Eu vou salvar e você vai perceber que a compra mais antiga do Ambassador do Pixabay vai sumir. Ele já vai aparecer 0 aqui. Você cancela porque não tem mais nenhum lançamento de compra ou de pagamento. Aqui embaixo a gente vai ver o valor total pago aqui, R$100. Aqui em cima o total da compra, salvou. E quando a gente volta em pagamentos, já sumiu aqui, porque a gente fez aquela alteração lá no Slice, dizendo que a condição é que o total pago tem que ser menor do que o total da compra. Senão, não é para aparecer aqui. No caso, agora igualou. Então, se for maior ou igual, ele não vai mais aparecer aqui. Vamos agora filtrar um aqui que esteja lá embaixo. Ruiva, por exemplo. A Ruiva chegou para fazer um pagamento. Então eu procuro ela aqui. Ela deve R$ 1.115 e ela vai pagar nesse momento, como ela pode, ela vai pagar à vista 1.000. Salvou. Já vai vir para cá, ela não vai pagar mais nada. Então a gente vem para a tela aqui, confirma. Salvo aqui. Atualiza. E agora a Ruiva aqui está dizendo que o total da compra dela é 1.115, mas já foi pago R$1.000. E claro que você pode alterar isso aqui da forma que você quiser. Vamos fazer isso aqui, por exemplo. Vamos dizer que ele colocou aqui R$390. Ele veio aqui ou mandou um Pix já de 390, salvou, não tem mais nada o que ele pagar, tá aqui o Pix dele, salvou a compra, pronto, ele sumiu daqui, mas a compra dele continua aqui, uma das compras, né, continua aqui. Então, essa é uma forma funcional e simples de fazer um registro de pagamentos, um segundo registro de pagamentos. Vamos ver o que acontece com o Leão da tribo de Judá, que tem aqui uma compra de R$400 e já foi pago 100. Vamos selecionar a compra. Esses R$100 foram à vista. Total pago 100. Se a gente colocar um novo pagamento aqui, só vai restar R$300. Vamos também zerar o dele aqui. Ele pagou à vista R$300. Salvou. Não tem mais nada. Nós temos agora um pagamento de 300 e outro de 100. Vamos salvar. E falta só fazer um pequeno detalhe, desenvolver um pequeno detalhe aqui que não está aqui. Aqui nós temos a data da compra, mas se você perceber, nós não temos a data do pagamento. Acontece que se eu não fizesse isso nesse vídeo, não ia mudar nada, porque a funcionalidade aqui, a mecânica, você já entendeu. Mas nós vamos mudar, até porque eu quero que você entenda uma coisa. Quando muda a planilha, pagamentos, por exemplo, a gente vai colocar aqui um novo campo, inserir a coluna esquerda. Vamos colocar aqui data. Eu já falei isso em outros vídeos, mas não custa nada falar de novo. Toda vez que você muda a estrutura aqui, você tem que ir no dataset em questão, no conjunto de dados, no caso pagamentos, e vir aqui e regenerar a estrutura ou regenerar esquema. Regenerar, ele vai aparecer a nova coluna aqui.
Às vezes você tem até que estar mudando aqui as coisas, entendeu? Nesse caso não mudou, o AppSheet já melhorou nisso. No caso data, ele é do tipo date. A gente vai colocar isso agora lá no nosso registro. Aqui em autocomputar, o initial value, a gente vai usar uma fórmula que chama today. Quer dizer, pega a data de hoje e coloca em data. Na hora que iniciar o campo, o registro desse campo, você vai usar essa fórmula. Eu acho que não precisa alterar mais nada aqui. Não, data é data mesmo. Aí, nós vamos lá na view pagamentos. Que eu acho que não vai precisar, certo? O que vai precisar é que a gente venha aqui, quando vier para cá, aqui tenha a data nesse novo pagamento, por exemplo, aqui, pronto, e venha today para cá. Ele já trouxe automaticamente, isso é muito bom, então vamos só salvar. Então a partir de agora, sempre que a gente colocar um novo registro de pagamento, vai ter também o campo data. Fiz questão de passar isso aqui para vocês, por quê? Vamos zerar aqui a ruiva desnuda. Porque essa questão de regenerar esquema que é muito importante sempre que alterar o dataset, alterar a tabela. Vamos zerar ela. Ela deve ainda quanto? 115. Então hoje é 19/2/2024. À vista, por que initial value? Porque você pode alterar aqui. Se você quiser, você coloca uma data retroativa. Ou para frente, que não é o caso, mas dá para colocar. Se você colocasse em AppFórmula, ele ia buscar today e você não poderia alterar. Então ela pagou os 115 e a dívida dela está paga. Ela não vai mais aparecer aqui na lista de pagamentos. Veja, não aparece mais. E assim nós finalizamos o nosso vídeo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.